Olá, internautas do Na Prancheta. Olá, internautas da AltV, desculpa, né? Estamos começando aqui o programa Na Prancheta. Eu sou o Vinícius Ribeiro, estou aqui com meu companheiro de bancada, Edu Molina. Hoje o Sérgio Bertarelli não pôde estar conosco. Está em espírito e em Facebook também, né? Exatamente, estamos aqui para tentar substituir o Sérgio à altura, né? Mas ele continua mandando as suas mensagens aqui pra gente, né? Vamos ficar ligado aí. Como é que foi essa semana de esportiva, Edu Molina? Tá tudo bem? A semana foi bem agitada, né? Principalmente aí no que diz respeito ao futebol europeu. Nós tivemos aí algumas boas rodadas, alguns grandes jogos, movimentação na NFL, NBA, enfim, vamos trazer muita coisa boa para vocês que estão nos assistindo aí. Bom, começar aqui agora com o Campeonato Mundial de Surf, né? Etapa do WCT, que está acontecendo na praia de Chopo, no Tahiti. É super interessante, cara, tá essa etapa, ela começou muito bem. Lembrando que Chopo é uma das ondas mais perfeitas do planeta, ondas tubulares, é um cloud break, onde as ondas elas quebram em alto mar. Então é um fundo de corais, é super perigoso, o cara tomar um tombo ali, os caldos são pesados lá. É o tubo mais perfeito, mas também é adrenalina mil, né? Ah, com certeza. Então temos muitos surfistas brasileiros disputando, a gente já está no terceiro round. O primeiro round aconteceu no sábado, o segundo round aconteceu no domingo, né? Praticamente no domingo aconteceu o segundo round. Então já temos aqui na tela, a primeira bateria do terceiro round é Felipe Toledo contra Brett Simpson. Aí teremos outro brasileiro na quarta bateria, Ítalo Ferreira contra Jadson André, são dois brasileiros, né? Teremos ainda na bateria 5 o John Florence, o havaiano John Florence foi um dos destaques ano passado contra o Gabriel Medina, o atual campeão mundial. Teremos na sexta bateria outro confronto brazuca, Adriano de Souza e Bruno Santos. Ainda teremos na oitava bateria o Igor Dantas e Matt Wilkinson para finalizar a participação brasileira neste round, né? Com muitos brasileiros participando, né? Exatamente, isso porque Miguel Pupo caiu antes, ainda teve outros brasileiros que caíram antes no segundo round, no segundo round, né? Porque o primeiro não teve eliminação. Então, essa é a continuação, né? No segundo round, que foi o round eliminatório, o Adriano de Souza venceu o Taumata Purretini, o Felipe Toledo venceu o Garrett Parks, da Austrália. Deixa eu ver aqui mais. O Igor Dantas venceu o americano Coloi Andino também. O Coloi não fez uma boa bateria, mas ele é um dos destaques, ele é da nova geração, né? O Gabriel Medina venceu o Ricardo Christie com uma nota 9.17, uma onda que foi uma belíssima onda, né? E o Jadson André venceu ainda o Michel Borès, o também praticamente da casa, Michel Borès. E o Miguel Pupo perdeu, né? O Miguel Pupo acabou perdendo para o Coyoton, o australiano Coyoton. Então foi um dos que caiu aí nesse segundo round. Eu tenho algum... O Medina, ele se recuperou de vez agora até o fim do ano ou ainda está oscilando? Não, o Medina fez um ele começo ainda... de temporada bem irregular, né? Ele fez um péssimo começo de temporada, né? Eu tô até aqui com a classificação do WCT na tela. O Gabriel Medina está em 15º lugar. Você vê, ele fez um 13º, aí ele fez uma quartas de final, ele ficou em 5º lugar. Aí ele fez um 25º, outros dois 13º e mais uma quartas de final. Então assim, ele ainda está muito irregular na classificação e também nas baterias. No último torneio ele acabou indo muito bem, porém ainda não tem uma pontuação que dê tranquilidade para ele e falar, ó, ano que vem eu estou garantido, porque título já é muito difícil, né? A não ser que ele ganhe todas as próximas etapas, mas título é muito difícil. Então o que ele precisa fazer agora é conquistar pontos o suficiente para estar ano que vem no WCT se manter na elite, né? Se manter na elite sem maiores problemas. Eu tenho algumas ondas aqui que eu separei. A primeira onda que eu vou mostrar é do CJ Hopgood, ele tirou um 9.80. Vamos colocar lá na tela. Aqui, ó, você vê. E você vai ver que é só tubo. Ele vai entrar agora, eu coloquei no ponto errado. Tá aí entrando aí a onda dele. Vamos ver se não vai travar. Por favor. Agora voltou. Ele pegou um tubo. Vamos ver se ele vai mostrar de novo. Aí, ó. Dá uma olhada no tubo dele.
Então assim, você vê, chopo é só tubo, então os melhores surfistas, os que conseguirem as notas mais altas, vão conquistar o tubo. Você vê, ele pega um tubo bem interessante, e aí você vê que ele já tem que sair de cara. Ó, dá uma olhada, você vai ver. Ele já entra no tubo, e ele tem que sair e já sair da onda, porque senão acabou, né? Então, voltar aqui pra gente, eu vou mostrar também uma onda aqui, deixa eu ver que tá difícil aqui a situação. É a onda do Brett Simpson. Pera aí, deixa eu colocar ela aqui no ponto. Aí vocês já colocam ela na tela pra gente. Vamos. Tá difícil hoje, hein? Vamos conseguir. Bom, a etapa vai até domingo, né? A etapa de chopo vai até domingo. Então ainda essa semana teremos muitas ondas pra surfar. Então mais uma onda na tela, a onda do Brett Simpson. Você vê como ele vai fundo no tubo, assim ele some, o cara desaparece, depois ele volta com tudo. É impressionante, cara, assim. Então, você imagina você tomar um caldo numa onda dessa aí, né? Você cair da prancha, o que vai acontecer com você? Você vai numa máquina de lavar, né? Temos ainda o 9.17 do Medina, o Medina que conseguiu avançar nessa bateria com uma das maiores notas do torneio. O Gabriel Medina, então temos aqui, eu vou colocar a onda do Gabriel Medina, tá na tela aí. Deixa eu ver, voltou, não foi? Não foi a tela? Não foi a tela, hein? Não foi. Bom, eu vou segurar elas aqui e eu mostro já assim que a gente resolver essa técnica da tela, eu já coloco a onda do Gabriel Medina. Foi? Então vamos lá. Ó, você vê o Gabriel Medina também, foi um 9.17 Gabriel Medina, ó, dá uma olhadinha no tubo que ele pega. Você vê, os caras ficam lá, todo mundo fica num barco, assistindo num barco. Claro que tem um pessoal, você vê como é legal esse negócio, cara? E aí ele já tem que sair da onda Teve até uma... Saiu do tubo, já Isso, sai da teve onda. até uma propaganda da Samsung, que o Gabriel Medina, ele um dos patrocinadores dele é a Samsung. E que eles usam uma onda que ele pegou no passado em chopo para fazer a propaganda daquele Samsung A, sabe? Aquele que eles fazem aquela brincadeira, um celular da Samsung chama Samsung A. Eles usaram uma onda que o Gabriel Medina pegou em chopo para representar esse A, né? Esse celular Samsung A, Galaxy A, sei lá. Eu não lembro direito qual que é. Tem ainda a onda do Josh Kerr, que eu coloquei agora na tela, espero que dê certo. Deu certo, a onda do Josh Kerr. Aí você vê, a onda vai caindo por cima, você vê, ele não foi um tubo tão, no começo ele não foi um tubo tão fundo, mas você vê como depois ela fecha e o cara some, né, ó, dá uma olhada, o cara some na onda e é espetacular, assim, se você pegar as imagens que eles têm quando eles estão fazendo um free surf, né, o free surf é quando ele vai só surfar mesmo, não tá valendo nada, não tá valendo competição, e eles têm as ondas, e eles têm as câmeras na prancha. Você vê ele entrando no tubo com aquela câmera na frente, no bico da prancha. Cara, é espetacular. É espetacular. Assim, o tubo fechando, às vezes tem um pôr do sol no fundo. É um esporte maravilhoso. É um esporte que eu gosto bastante. Além de tudo, boas imagens. Com certeza. E o Kelly Slater? O Kelly Slater tá bem, ainda tá nessa etapa. Né? O Mick Fanning também tá nessa etapa. Que depois do ataque de tubarão que ele sofreu, ele voltou e tá bem. Eu tenho a última onda que eu vou mostrar agora, que é a onda do John Flores. Você vai ver a craca que o cara pega aqui. Podemos botar na tela? A onda do John Flores. Ó, cadê o cara? Sumiu. Aí do nada o cara aparece lá. Né? Você vê que loucura? Então, ele é um dos melhores surfistas da nova geração, né? O John Flores, é um havaiano. E você vê, olha, o cara do nada ele sai. Ele desaparece da onda e de repente ele sai, já pula pra fora. Que é o que ele tem que fazer, não tem jeito. Ele dropou na onda, pegou o tubo e sai. É isso. Essa é a onda de chopo, mas é uma das ondas mais perfeitas do mundo. Né? Mavericks também, nos Estados Unidos, também é uma onda muito perfeita, que foi descoberta não há tanto tempo assim, foi no final dos anos 80, que ela foi descoberta pela maior parte das pessoas. Né? Então é super interessante, esse campeonato é super interessante, acho que ainda tem muito para acontecer essa semana, com o terceiro round agora, depois teremos o quarto round, as quartas de final, semifinal, enfim. E torcer aí para os brasileiros conquistarem
boas pontuações para se manterem à frente ou pelo menos se aproximarem do topo aí no ranking mundial. No ranking, quem lidera é o Adriano de Souza, com 33.200 pontos. O Mick Fanning com 32.950 é o segundo, Julian Wilson em terceiro com 41.450, Felipe Toledo 29.200, Owen Wright 27.900, e aí de outros brasileiros a gente tem o Ítalo Ferreira, que é estreante, debutante no WCT com 19.700, temos ainda o Igor Dantas, outro debutante também, que está em 13º, 17.150. Aí vem o Gabriel Medina em 15º com 16.150. Ainda temos ainda Miguel Pupo, que está um pouquinho mais lá para baixo, o 26º Miguel Pupo, que não vem fazendo uma boa temporada. E aí tem o Alejo Muniz, enfim, outros surfistas brasileiros que acabaram entrando por convite. Inclusive nessa etapa de Chopo, o Alejo Muniz foi convidado, mas ele tinha um problema para resolver com o passaporte dele, com visto americano, e ele acabou sendo convidado de última hora pela desistência de um dos surfistas, e ele não pôde aceitar o convite, então ele se explicou por que ele não pôde aceitar o convite da WCT para disputar essa etapa, que essa é importante para ele, mas ele está bem focado no WQS para conseguir garantir a vaga dele no WCT do ano que vem, né? Então, não deixe de acompanhar aí, o site é wsl.com, worldsurfleague.com. Então, quem quiser acompanhar, a transmissão é ao vivo, de graça. Então, se você não conseguir acompanhar ao vivo, depois você consegue acompanhar a transmissão completa ou os melhores momentos também no site da WSL. Então, vale a pena conferir, porque realmente é um dos torneios mais charmosos do surf, né? Uma das etapas mais charmosas do surf que rolam lá no Tahiti. Edu Molina, mudar de assunto aqui, você viu a luta do Popó? Não vi, cara. Não viu a luta do Popó? Não vi. Popó... Esses esportes de luta não... Popó 5 quilos mais cheinho. Você via nitidamente que ele tá um pouco inchado, né, o Popó? E ele pegou um argentino, que você adora, né? É o argentino Mateu Verón. Ele pegou e o cara parecia que tava meio bêbado lá também, viu? Vou te dizer que eu acho que foi uma luta para ele ganhar confiança, porque o Popó quer desafiar o Pacquiao. Você acha que o Popó tem chance? Assim, o Popó já estava aposentado, deveria continuar aposentado, continua desfrutando da sua aposentadoria, né? Acho que são poucos atletas que conseguem voltar e voltar num nível bem competitivo, né? Eu acho que o Popó podia continuar na dele, né? Então, e o Popó ganhou, foi a 40ª vitória na carreira dele, 34 por nocaute, imagina, o 34º nocaute dele em 40 lutas, realmente foi um atleta muito competitivo, de alto nível, porém eu acho que agora também eu concordo com você, ele se aposentou antes da hora, porque ele teve vários problemas com álcool, teve problemas, enfim, outros problemas extra-ring, a gente fala extra-campo, né? Problemas extra-ring, e ele acabou se aposentando precocemente, voltou agora. Será que ele tá voltando só por causa do dinheiro? Imagina assim, pra ele, uma luta contra o Pacquiao, mesmo que ele perder e tomar um couro, a grana que ele vai ganhar, ele já acaba compensando, né? Então, mas ele precisa subir uns níveis aí, uns degraus para conseguir enfrentar o Pacquiao, né? Então... Eu acho que o Popó, como você comentou, ele teve o seu auge, disparado, é um dos melhores boxeadores da história do Brasil, ele conseguiu aí conquistar muita coisa, 34 nocautes na carreira, né? Poucos lutadores conseguem ter um número tão expressivo como esse, mas eu acho que talvez aí por todos os problemas extra-ring que ele acabou tendo, talvez a grana acabou e aí ele precisa tentar correr atrás, né? Não sei qual é a situação dele, mas eu acho que é meio loucura o que ele está querendo fazer. Bom, ele também teve um problema durante a luta, ele nocauteou o argentino no 3º round. Mas um pouquinho antes dele nocautear, na própria trocação do nocaute, ele tomou uma que ele quase caiu. Aí ele deu uma bambeada, voltou e aí deu um semi-gancho ali, um gancho diagonal e aí derrubou o argentino e acabou a luta. Popó, mais um nocaute para a carreira do Popó. É legal você ter um ídolo, principalmente nessa época que a gente está carente demais no boxe, principalmente no boxe, né? Porque no MMA a gente tem bastante bons representantes, mas no boxe a gente está sem uma referência, né? Então, talvez ele tenha aproveitado esse gap para, enfim,
poder trazer um pouco mais do boxe do que era no boxe no Brasil, né? Como hoje está muito... a gente não tem ninguém de alto nível, né? Como no tênis, por exemplo, a gente não tem ninguém de alto nível. Né? De repente uma oportunidade, né? Com certeza. Lembrando que talvez aí um dos poucos boxeadores que conseguiram sair da aposentadoria e voltar relativamente bem, né? Nós temos o Mike Tyson, né? Que fez um retorno, chegou a disputar o título mundial, mas não conseguiu, né? Não conseguiu venceu o Holyfield naquela luta bem polêmica, né? A luta da orelha. A luta da orelha, né? E fora isso, o Rocky Balboa, né? Que mesmo depois de aposentado continua dando trabalho para os seus adversários. Com né? certeza. Com certeza. Bom, a gente vai chamar um rápido intervalo agora e na volta temos muito aí temos Stock Car, temos futebol, enfim, esportes americanos. Então vamos para um rápido intervalo, a gente volta já. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as inscrições de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Estamos de volta aqui com o Na Prancheta. Só para lembrar vocês, quiserem entrar em contato com a gente, nós temos as hashtags Na Prancheta e também TV da Internet. Temos o WhatsApp 11 99244 6655. Temos ainda nosso e-mail blognaprancheta@gmail.com e ainda nossa página no Facebook e o Twitter, que é @blognaprancheta. É isso, Edu? Exatamente. Bom, esportes americanos, já que o Sérgio não está aqui, podemos passar a bola para você, Edu Molina? Pois é, como a gente falou, o Sérgio não está aqui, mas ele já mandou a listinha das notícias, né? Talvez eu não consiga falar tão bem quanto ele que manja melhor do esquema, mas vamos lá, né?
Uma notícia importante, né? A NFL, quem acompanha, quem é fã da NFL, nós já tivemos aí alguns dos primeiros jogos da pré-temporada, né? Algumas equipes ainda desfalcadas, jogando com seus jogadores reservas ali, mas já começando a dar uma cara e pelo menos assim, a 24 dias da estreia da temporada, a gente já começa a ficar devidamente animado, né? E quem acha, né, que nessa fase de pré-temporada, ou até mesmo nos treinos, quem acha que a NFL é uma coisa tranquila, nós tivemos aí o caso, né, do quarterback do New York Jets, o Geno Smith, né, que teve um probleminha. Num dos treinamentos ali, ele levou um soco na cara de um companheiro de equipe. Que loucura, hein, cara? O Ike Enemkpali, né, deu um soco na cara dele durante o treino. Ele teve um problema na mandíbula, né, acabou 2 fraturas, né? 2 fraturas na mandíbula e ele vai ficar fora 10 semanas. Então, praticamente, ele vai perder a maior parte da temporada, né, se recuperando dessa fratura que ocorreu devido a esse pequeno problema com um companheiro de equipe. Que loucura. Isso lembra os velhos tempos de Marquinhos e Tevez no Corinthians? Pois é, né, cara? Né, Sérgio? Uma pancadaria assim pra animar o ambiente. E quem diz que no NFL não é violento, aí está disposto. Pois é, tá vendo? Ao menos assim, né? É um jogo pegado ali em campo, mas fora dele alguns problemas, né? E só pra... E ele foi expulso do time, né? Foi expulso do time, rescindiram o contrato, mandaram ele embora. Realmente, se o cara faz isso com um companheiro de equipe, prejudicando o time, né? E acabou perdendo 2 jogadores, né? Um porque foi expulso do time e outro porque vai ficar fora 10 semanas. Né? Ele perde o principal jogador do time, né? O quarterback ali, o Geno Smith, que seria aí talvez... O que será que aconteceu, hein? O que será que um falou pro outro? Os bastidores... Será que o cara falou da irmã dele, que nem no Zidane Materazzi? Ele mexeu com a família, deu problema. Com a família, deu problema. E só pra pontuar, né? Falando em questão de família, né? O Tom Brady, além de todos os seus problemas com a própria NFL, ainda consegue se separar da Gisele Bündchen, né? Fiquei sabendo disso aí, hein? Isso mostra assim, né? Não é a questão só da fofoca, né? Mas se você coloca uma questão da própria discussão da NFL, né? Do caráter do jogador, né? Então ele me dá uma dessa logo depois, envolvida tantos problemas aí que teve. Esse tema da bola. Enfim, ele me dá uma dessa, ele traía a Gisele. Então realmente isso acaba comprovando que o Tom Brady, por mais que seja do meu time, né, dos Patriots, mas né, o caráter dele realmente é algo duvidoso. Né? Isso é complicado. Vamos lá, NBA? NBA, né, nós temos aí 2 notícias, né, ao contrário do que nós tivemos nos outros jogos de pré-temporada aqui no Brasil, né, ainda existem alguns ingressos a serem vendidos para o jogo do Orlando Magic contra o Flamengo, né, lá no Rio de Janeiro. Isso nas temporadas anteriores, que se não me engano é a quarta temporada, é o 4º ano seguido que algumas equipes da NBA vêm para o Brasil fazer alguns jogos de pré-temporada, para inclusive divulgar a marca. E dessa vez os ingressos ainda estão sobrando, né? Nos demais anos. Acabou em horas, muito né? Rápida, com questão de horas acabou. Então ainda se tem, né? Não sei se pela expressão do Orlando Magic, né? Que não, nós tivemos aqui já o Cleveland Cavaliers, já vieram o Chicago Bulls e agora nós tivemos aí o Orlando Magic. Não sei se de repente pelo próprio nome, né, do Orlando, mas ainda existem alguns ingressos para quem tem um interesse em acompanhar. Né? E acontecendo aqui a 4ª temporada no Brasil também, né, a NBA 3x ali, né, o 3 contra 3, o Triple X, né, o 3 contra 3, vai ser realizada as 2 etapas no final do mês de agosto. Nos dias 22 e 23 em Brasília e 29 e 30 em Barueri. São trios organizados pela Liga Norte-Americana, que vão estar aqui no Brasil. Nós já tivemos uma etapa aqui em São Paulo, no Parque Vila Lobos, com a presença inclusive do Thiago Splitter, com mais de 50 mil pessoas participaram. Nós tivemos também isso já no Rio de Janeiro, com mais ou menos 45 mil pessoas, e a perspectiva é que a gente consiga ter aí um número bem significativo de participantes. O Anderson Varejão também já veio, né? Varejão também já veio. Quando foi campeão e o Thiago Splitter veio uma segunda vez também. Super interessante esse evento, eu acho que ele divulga um pouco mais o esporte, né? Difunde um pouco mais o esporte. Pelo que me parece, é como se fosse uma escolinha, entre aspas, né? Exatamente, eles dão algumas clínicas, né, pra molecada, que acompanha, então é uma coisa que é não só para difusão da marca da NBA, mas também para fortalecer um pouco a imagem do basquete aqui no Brasil. E aí eles fazem os trios para fazer uma competição, né? Exatamente. Eles formam os trios, fazem uma competição, né? Lembro muito bem de uma época que teve, não lembro se você lembra, a gaiola da Nike.
Você lembra? Não. Que a Nike promoveu, aquele que até era com aquele francês, o jogador francês famoso, bastante. Esqueci o nome Cantona? dele. Cantona, É verdade. E aí tinha o esquema da gaiola, que você jogava 3 contra 3 também. Eu joguei aquele negócio da gaiola, era super legal. 3 contra 3, golzinho, não tem goleiro, e é na gaiolinha ali, não tem fora. Você se vira ali dentro. Só tem, né, falta eu lembro que tinha, mas foi muito legal. E eles incentivaram dentro das escolas, cada escola montar o seu trio, né? Montar 1 ou 2 trios para ir disputar o campeonato. Então foi muito legal isso, eu achei super interessante. Legal, Fizeram competição e você tinha também o campeonato, o campeonato que você chegava lá e se inscrevia, você jogava com os caras que você nunca tinha visto antes. Então tinha várias modalidades, era super legal. Acho que o basquete legal, né? Ajuda a divulgar o esporte, ajuda as pessoas a se envolverem. É algo que a NBA tem feito. A NFL também já está com essa perspectiva, né? Já que nós falamos agora há pouco da NFL. De começar a fazer, né, algumas partidas de pré-temporada, alguns eventos fora dos Estados Unidos, para ajudar a reforçar e divulgar ainda mais a marca que é bem expressiva, né, nos Estados Unidos. Aí a gente, saindo já da NBA e entrando um pouco no automobilismo, diz que na Fórmula 1, a Fórmula 1 que volta agora no final do mês, né, a próxima etapa, diz que a FIA decidiu manter 11 equipes na Fórmula 1, né? Porque eles abriram vagas para 2016, tiveram 2 empresas interessadas. Eu acho que, para mim, eles pensavam que ia ter mais, ia chover gente querendo. Pelo contrário, tem gente querendo sair, né? E não pode por causa de contrato. E só 2 empresas mostraram algum interesse, né, em participar da competição, porém a FIA alegou que não cumpriam as exigências mínimas para poder fundar uma equipe ou para poder entrar com uma equipe nova, né? E eles decidiram manter 11 equipes para 2016. Eu acho que foi, como eu disse, acho que foi um plano frustrado da FIA de tentar arrecadar mais dinheiro para a Fórmula 1 e as empresas não estão cedendo tanto como cediam antigamente. Mas a Fórmula 1 que, pelo menos assim, nas ações de marketing, né, a gente percebe que a Fórmula 1 ela vem perdendo espaço. Eu não sei se é só uma impressão que eu tenho, eu acho mas também. a Fórmula 1 até por essa falta de competitividade, eu acho que ela vem perdendo espaço e automaticamente ela perde o interesse, né, de mais equipes, de novos patrocinadores. Acho que a imagem da Fórmula 1, talvez a FIA está tentando meio que desesperadamente encontrar alguém que consiga dar uma melhorada nisso, encontrar um meio para melhorar essa imagem. Eu acho que ainda é uma questão muito complicada, porque a partir do momento que você abre novas vagas, né, e não tem tantos interessados como você imaginava, de repente a FIA esperava ter 10, 15 empresas, né, interessadas em formar uma equipe na Fórmula 1. O problema da FIA ela queria colocar mais essas 2 equipes para repor as que vão sair. Porque, por exemplo, a Red Bull é uma que tem uma tendência muito forte a não continuar. Então, assim, ano que vem pode ser o último da Red Bull, né? Então, como é que você... Tem outras equipes, a tal STR, você tem a Toro Rosso, né? Enfim, você tem algumas equipes que não tem mais condição de se sustentar, não nesses moldes, né? E é interessante, você falou de algumas equipes mais, entre aspas, do meio, baixo escalão da Fórmula 1, mas você fala da Red Bull. Estou falando da Red Bull, que é uma equipe que veio de títulos e títulos e títulos, né? O Vettel ganhou vários títulos, e aí tem o Daniel Ricciardo, que é um ótimo piloto, né? Tem aquele menino que entrou agora no lugar do Vettel, não me lembro o nome dele agora, que também está correndo na Red Bull. E realmente a Fórmula 1 parece que patina, né? Patina e em vez de tomar decisões que realmente equilibrem o campeonato e transformem ele num espetáculo atrativo para o público, pelo contrário, eles tomam decisões que só afastam o público, né? Como o futebol brasileiro, muito parecido, né? Então, quer dizer, a Mercedes domina, você já sabe quem vai ganhar a corrida e quem vai ser o segundo colocado, você tem que ficar prestando atenção na briga do meio. Quer dizer, para a televisão, as equipes médias deveriam receber muito mais do que a Mercedes, porque a Mercedes dispara e nem aparece mais, né? Enquanto as outras ficam lá mostrando a briga e tal, porque as Mercedes é impressionante, cara, o que acontece. Eu não sei qual será o futuro da Fórmula 1, não. Acho que é um futuro meio obscuro. É uma pena, né? Que é um esporte que para nós, né, brasileiros, tivemos aí Nelson Piquet, Ayrton Senna, né, grandes pilotos, Emerson Fittipaldi, né, grandes nomes aí no esporte,
E você vê a decadência da própria safra de pilotos brasileiros, né? É mais um dos esportes em que a safra de pilotos brasileiros é bem complicada, né? Então estamos mal no tênis, estamos mal na... Tá complicado, né? Você falou que tinha uma novidadezinha do tênis aí? Você falou do tênis. Só esqueci da Stock Car rapidinho, que o Thiago Camilo venceu a prova do milhão, né? Venceu a prova do milhão, foi a terceira vez que ele venceu. No passado ele perdeu para o Rubens Barrichello por foi 186 milésimos, né? 186 centésimos ele perdeu para o Rubens Barrichello, que ganhou a prova do milhão. E quem falava do Rubinho, né, na Fórmula 1 não sabe o que acontece lá nos bastidores. Exatamente. E o Thiago Camilo acabou ganhando essa prova do milhão, depois de ter largado na 12ª posição. E você acredita que ele, na largada, ele saiu em 12º, na primeira curva ele estava em 4º. Sim, largou muito. Largou muito, e ele estava machucado, porque ele sofreu um acidente na outra semana, estava com o pé inchado, a sapatilha não entrava no pé dele, e realmente o Thiago Camilo fez uma prova espetacular, conseguiu uma vitória sem precedentes aí nessa corrida do milhão, além de ser tricampeão da corrida do milhão e ainda correr machucado, né? Então ninguém apostava muito nele. Ele agradeceu muito a equipe, obviamente, e tal. E a classificação ficou: Thiago Camilo em primeiro lugar, né? Daniel Serra em segundo, Ricardo Zon em terceiro, Marcos Gomes, que foi o pole, acabou ficando na 4ª posição. Aí vem Felipe Fraga, Max Wilson, Valdeno Brito, né? E por exemplo, o Rubinho ele ficou em 20º lugar. Só que ele estava bem, ele fez um começo de corrida ruim, melhorou um pouco, e aí quando ele estava se aproximando ali do bolo, ele sofreu uma punição e aí teve que voltar para os boxes, porque ele passou do limite dentro dos boxes. Que bobeira, né? E aí, cara já descolado como o Rubinho, né? E aí a Bia Figueiredo, Popó Bueno, Ricardo Maurício, Luciano Burti, Sérgio Mendes e Alan Kodair, todos eles não terminaram a prova. O Alan Kodair saiu faltando 25 voltas ainda, né? Então deve ter tido algum problema cedo no carro. demais. Muito cedo. Então é só finalizar agora esse bloco que a gente finaliza com tênis. E são duas notícias aí, uma delas inclusive que mexe com a posição no ranking da ATP. Né? Finalmente o Andy Murray ganhou do Novak Djokovic no ATP de Montreal, no Canadá. Então ele já se preparando para o US Open agora no final do mês de agosto. O Murray venceu por 2-1, parciais de 6-4, 4-6 e 6-3. E com isso, Andy Murray passa o Roger Federer e assume a segunda colocação no ranking da ATP. O Djokovic aí, que vinha de sequências aí de vitórias não só no ano, mas no ATP de Montreal. E aí o Murray conseguiu, né, jogar uma partidaça e conseguiu ele vencer o Djokovic. E no feminino, só um destaque rápido, a da Suíça, né, a Benčić, acho que é assim a pronúncia, ela acabou se tornando campeã, uma jovem tenista, uma outra promessa, que acabou vencendo o ATP de Toronto também. Né? Fiquem de olho nela aí nas próximas competições. Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora e voltamos no próximo bloco já com futebol. Se vocês quiserem mandar suas perguntas aí, comentários, enfim, cornetar o meu São Paulo tomou de 3, fiquem à vontade, a gente volta já já. Isso aí. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças.
foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Bom, estamos de volta aqui com Na Prancheta. Falar um pouquinho agora de futebol, né? Que é realmente a paixão do brasileiro. Vamos começar com as novidades técnicas, né? Então o Jorginho, ex-coordenador da seleção brasileira, ex-assistente técnico, do Dunga na seleção brasileira, assumiu o Vasco para essa dura missão de tirar o time da zona de rebaixamento e de não deixar o Vasco cair de novo. O que teoricamente não vai acontecer, né? Muito difícil. O Vasco ele precisa fazer uma campanha de G4 para ele conseguir sair da zona de rebaixamento. E, assim, ainda que o Vasco consiga ganhar 30 pontos, ele tem que contar com o tropeço de todo mundo que está em cima. O Vasco hoje ele tem 13 pontos, ele está 3 pontos atrás do Joinville, que é o 19º. Ele precisaria fazer, para se garantir, pelo menos 35 pontos para garantir que ele não cai. Precisaria no segundo turno. De 19 rodadas aí, ele teria que ganhar pelo menos 10, 12 jogos para conseguir. Isso, e perdeu em casa para o Coritiba. Perdeu em casa um confronto que não poderia ter perdido. Que não poderia ter perdido. Então o Celso Roth, né, começou com o Doriva, veio o Celso Roth, agora o Jorginho. Vamos ver quem dá mais, né? Parece que o respeito não anda muito em alta lá pelos lados de São Januário. Bom, depois da bobagem que o presidente do Inter fez de demitir o Aguirre, né, agora ele contratou o Argel Fuchs que estava no Figueirense, não estava fazendo uma boa campanha com o Figueirense, porém, uma campanha que no momento livraria o Figueirense do rebaixamento, né? Então... E aí eu acho que nesse caso foi bobeira do Argel ter saído do Figueirense para ir para o Inter. Eu falei a mesma coisa, né? Porque ele vai pegar um time que, apesar do Inter estar com 25 pontos, né, com esse empate, ele pega um time que, de repente, se tudo der errado, ele pode rebaixar o Inter. Claro que vai ser muito difícil, tem times muito ruins no campeonato, mas eu acredito que... Pode acontecer, o Argel ele pode ter, assim, aquela coisa que o treinador às vezes ele tem. Ele pode ter esse momento de glória e conseguir levar o Inter a brigar por uma vaga da Libertadores que... É viável, né? É viável, tem 25, o Fluminense está com 33, assim, é viável que isso aconteça, até porque no segundo turno tem confronto com todo mundo de cima, então é possível que isso aconteça. E por outro lado, né, o Inter, ele não só tem vários problemas internos, como se desfez de vários jogadores, e o Argel aí,
se tiver 4 ou 5 resultados negativos na sequência, eu acho que o Inter manda ele embora. É muito complicado. Tudo bem que a grana deve ter falado alto, né? E provavelmente, Exatamente. mesmo que ele seja mandado embora, ele vai receber multa. E se não me engano, é a primeira oportunidade que o Argel tem de defender um time grande, digamos assim. Né? Ele tem feito bons trabalhos em times de menor expressão, ou ali alguns times de médio porte, né? Podemos dizer assim. Talvez a primeira chance que ele vai ter de dirigir um time com chances reais aí de brigar por alguma coisa. Né? Bom, tivemos ainda Atlético Paranaense e Santos, 0-0, foi no sábado. Jogo ruim para assistir, Ricardo Oliveira perdendo o pênalti de novo. O Santos ali realmente, nas últimas 2 partidas, aí com algumas dificuldades no seu ataque. Né? Temos aqui, a gente vai entrar também no jogo do São Paulo e Goiás, né? O São Paulo acabou perdendo em casa de 3-0 para o Goiás. Eu que tinha falado que na rodada do meio de semana era um absurdo o Cruzeiro tomar de 3-0 do Joinville, fora de casa. Agora aguenta e o São Paulo tomou de 3-0 do Goiás em casa. Até tá aqui, teoricamente seriam 4, né? Porque teve um pênalti ali. E outros gols, né? Inúmeros gols que o Goiás perdeu. Né? Realmente o São Paulo fez uma péssima partida. O Osório tem culpa na escalação, ele resolveu fazer o rodízio, usar um time misto. E não deu certo, o Breno acabou se machucando no começo do jogo, o São Paulo tomou um gol muito rápido e aí tentou partir para cima e foi por tudo ou nada e acabou tomando 3 exatamente por isso. E aí eu tenho que ser justo. Aí pela audácia do Osório, o São Paulo tomou 3-0. Porque assim, ele falou perdido por 2, perdido por 10, eu preciso dos 3 pontos, eu vou tentar ganhar o jogo e por isso que o segundo tempo o São Paulo ficou escancarado, né? Ficou complicado. Então o Silvio está perguntando, o Silvio de Indaiatuba, está perguntando até quando o Osório vai manter o Hudson no time. Silvio, eu queria responder para você o seguinte. No jogo passado, o Hudson não começou jogando. O Hudson entrou no segundo tempo. Nesse jogo agora contra o Goiás, o Hudson começou jogando e começou ao lado do Wesley. Nesse jogo, quem tinha que ter saído não era o Hudson, era o Wesley. Porque o Wesley fez uma partida medonha. Né? Medonho o Wesley, foi horroroso. Não acertava um passe no meio de campo, não conseguia roubar uma bola. O Wesley foi muito mal. E aí acabou que sobrou pro Hudson, né? A zaga não foi bem, o meio não foi bem e o Hudson também não foi bem, como o resto do time, né? Então eu acho que assim, não vamos botar toda a culpa no Hudson. Ele tem culpa? Tem. Ele não é um grande jogador? Ainda não, pode até vir a ser um bom jogador, porque ele ainda é jovem, tem 23, 24 anos. Mas a culpa não é só dele. Né, o Centurion perdeu um gol cara a cara com o goleiro, foi um gol muito complicado ali, porque era 1-1, o São Paulo faria 1-1 o jogo, mudaria a cara da partida, né? Mas eu acho que assim, o São Paulo foi apático, parecia que estava todo mundo dormindo, parecia que tinha comido uma feijoada na hora do almoço ali, almoçou 4 horas da tarde, uma feijoada, falei, vamos bater uma pelada. Foi isso, pra mim foi isso que aconteceu. Né? E foi se não me engano, a primeira vez, né, que a torcida do São Paulo perdeu a paciência com o Osório, né? O professor Osório foi devidamente homenageado pela torcida nesse fim de semana, né? Chamado de burro, entre outras coisas, né? Então, chutaram o carro do Ganso, chutaram o carro do Michel Bastos, Michel Bastos ainda jogou machucado. O clima segue tenso no Morumbi. Com certeza. Aí temos também aqui, ó, bom dia, aí uma atleticana que chama Rayala, ela falou assim, bom dia, e esses apitos amigos no Brasileiro, o que acham? Meteram a mão no Galo de novo, né? O que acham dessa tabela? Quem leva esse título? Bom, primeiro a arbitragem, né? Rayala, vou te responder aqui que a arbitragem no Campeonato Brasileiro é muito complicada, porque no Brasil os árbitros não são profissionais. Eles não vivem só disso, apesar de que alguns poderiam até viver disso, né? Mas eles não vivem só disso, eles não têm um treinamento específico o tempo inteiro que é assim, ó, eu só sou árbitro de futebol, eu vou me atualizar, eu vou treinar, eu vou estar com o físico 100% em dia. Então, os árbitros, eles ficam muito no amadorismo, na informalidade, a profissão de árbitro. Então é muito complicado a gente botar a culpa no árbitro e não no sistema que os gere, né? Eu acho que o problema da arbitragem é bem maior do que a gente olhar só para o árbitro. Sem contar o seguinte, eu não sei quais são os critérios que se usam para se escalar árbitros para apitar. Você tem às vezes uma rodada que é destrinchada entre quarta e o final de semana, o mesmo árbitro apita quarta e apita no final de semana. Você tem algumas colocações complicadas, um árbitro local para apitar um jogo de um time contra um de fora.
Então você tem uma série de problemas e essa deficiência da arbitragem, né? Com Toda certeza. rodada tem algum problema, né? Então E não, toda rodada não é que tem algum problema, porque na Europa também. também tem, né? Mas Europa também aqui tem. toda rodada tem um problema grave, Aqui não, que não mudaria é- o resultado de um jogo. Não é um erro de um lateral, De que um o cara vai lateral, de um errar, uma falta que ele escanteio, marcou, uma que ele não falta, marcou. exatamente. São É um erros erro de um que acontecem a influência total no resultado do É um jogo. pênalti, é um gol mal anulado, é um gol mal validado. E aí é óbvio, né? Quem tá. A Rayala, né? Rayala. Atleticano, o Atlético tá brigando pelo título, e o Atlético vem de 2 derrotas seguidas, né? A do final de semana eu até acho que realmente a arbitragem prejudicou bastante o Atlético. Na do outro jogo no meio de semana. O Grêmio eu acho que também eu não. acho que não, acho que o Grêmio jogou muita bola, ganhou muito bem. O Grêmio aí, que é talvez aí uma das gratas surpresas nessa reta da metade pro final aí do Campeonato Brasileiro desse primeiro turno. Desse primeiro turno, né? Então eu acho que realmente sim, é bem complicado, né? Então, e aí uma das coisas assim mais simples, se o time jogar bola e fizer a sua parte, o árbitro pode prejudicar alguma coisa no jogo, mas ele não tira a vitória do time. Com O certeza. Atlético jogou mal, esse é o fato. O Atlético fez Exatamente. 2 partidas seguidas contra o Grêmio, ele começou bem, depois tomou o primeiro gol, o Atlético sentiu o baque e nesse jogo do final de semana o Atlético jogou muito mal. Bom, temos a classificação aqui. O Corinthians assumiu a liderança no meio de semana mesmo. Está com 40 pontos. O Atlético Mineiro com 36. O Grêmio também com 36. Fluminense 33. Fecha o G4. Aí vem Palmeiras, São Paulo e Sport, os 3 com 31 pontos. Atlético Paranaense, que caiu uma barbaridade, 30 pontos. Chapecoense com 28. E Ponte Preta são os 10 primeiros. Lá Então, embaixo... Nesses 10 primeiros aí, né, além da queda do Atlético Paranaense, é interessante o Sport. Né? O Sport é um time bom, vem brigando bem, mas nos últimos 5 jogos foram 4 empates e uma derrota. O Sport empatou de novo no final de semana. Eu não sei o que se passa, né, com o Sport para essa série de empates em que ele vem jogando bem. Né? Bom, o Silvio também está dizendo aqui que teve mais uma mãozinha amiga pro Corinthians aí, gol do Avaí mal anulado, né? Foi um lance bem complicado, eu acho que foi um lance bem difícil aquele gol do Avaí. Não foi aquele... Impedimento de não 1 foi metro. escancarado, né? O cara ficou ali 1 metro na frente, né? Foi um lance difícil. Foi um lance muito difícil. Eu acho que esse tipo de lance, como a Rayala estava falando da arbitragem, esse tipo de lance não dá para você cobrar, porque é uma diferença muito pequena, é um lance muito rápido. Se tivesse a ajuda da câmera, melhor. Como não tem, é isso. É difícil falar assim, que entre aspas o cara tá perdoado pelo erro porque prejudicou um time. Prejudicou o time. Mas é um lance muito difícil e muito rápido. Mas Não aquele, é- por exemplo, aquele pênalti do Corinthians contra o São Paulo, né? Aquele do Wendel. Foi na frente do juiz, na cara né? do Enfim, juiz. teve outros lances no todo o campeonato, não só contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra Teve todo um mundo. lance bem semelhante. Ele erra no- pra todo mundo, Com né? Santos e Corinthians também, né? Que o Corinthians, Isso. o jogador do Santos botou a mão na bola ali, o juiz também não deu. Então tá Erro pra todo complicado, mundo. é erro pra todo mundo. Erro pra Não todo é um mundo. ou outro sendo Você beneficiado. vê que assim, é real. lá em cima, os que estão melhor agora, os últimos 15 pontos, né? O Corinthians, que não perdeu nenhuma, fez 17 pontos, não, fez 17 é ótimo, fez 12. 13 pontos nos últimos 3 15. vitórias e 2 empates. 3 vitórias e 2 empates. O Atlético Mineiro, que foi o que mais caiu, mas mesmo assim fez 7 dos últimos 15. O Grêmio, que fez 10 dos últimos 15. O Fluminense fez 6, né? Agora você vê o São Paulo, por exemplo, fez 7. Então o São Paulo não está tão mal, mas esse não podia ter perdido esses 3 pontos para o Goiás. Né? E na zona de rebaixamento, a gente tem liderando o acesso para a Série B, aí temos o Vasco com 13 pontos. O Joinville, que ganhou uma e perdeu uma nessa rodada de meio de semana e fim de semana. O Joinville, que está com 16 pontos. O Coritiba, que está com 18, 2 vitórias seguidas do Coritiba. Venceu o Palmeiras e venceu o Vasco. O Coritiba dá uma respirada. Bom aí, O Goiás está com 19 pontos. Já encostou, então você vê, aquele gap que tinha entre o 16º e o 17º, que eram de 4 pontos, já é um ponto. É um ponto, né? E o Vasco está a 7 pontos dentro da O zona de Vasco, para ter uma rebaixamento. ideia, dos últimos 15 pontos, o Vasco ganhou 1. Ganhou um. O Coritiba já ganhou 8. O Coritiba ganhou 8, já consegue dar um respiro. O Joinville, né, ganhou 7 pontos. Então, Fez o mesmo resultado do São Paulo. É uma campanha do Joinville que vai começando a tentar esboçar alguma coisa. Alguma Embora reação. eu ache aí que o Vasco e o Joinville, para mim, já estão lá na Série B, eu também acho. O Coritiba aqui também era outro candidato fortíssimo
deu essa recuperada, né? Acabou ganhando 6 pontos nos últimos 6, ganhou as 2 últimas partidas e respira, né? Respira por aparelhos, mas respira. O Vasco já tá com os aparelhos desligados. Já tá ali, meu. Só falta decretar a hora da morte. Só falta esperar um milagre. Né? Só tá esperando um milagre no Vasco. E ali flertando, né, com a zona do rebaixamento, segue Avaí, o Figueirense com 20 pontos. Aí o Cruzeiro já tá um pouquinho mais Cruzeiro longe, com 22, o Flamengo com 23, então já começa o grupo a se distanciar um pouco mais. Pra mim é a campanha, né? Cruzeiro, Flamengo, Santos, Inter vão ficar ali entre... No miolo da tabela. No miolo da tabela, o Inter não dá ainda... pra se esperar mais do que isso, né? Talvez desses times aí, né, o Santos é o que teria uma melhor probabilidade de conseguir dar uma disparada, mas o Santos vem perdendo muitos pontos que não poderia. O ataque do Santos, né, não sei o que aconteceu com o Ricardo Oliveira, que ainda é o artilheiro do campeonato. As últimas 2 rodadas deixam muito a desejar. Perdeu o pênalti. E o comentário geral, né? Na sexta-feira, quando eu fui para dar aula, a reclamação geral dos meus alunos era: ô professor, o Ricardo Oliveira me arruinou no Cartola. Esse Cartola, O Ricardo Oliveira me arruinou no Cartola. Bom, tivemos dos destaques internacionais, só pra gente não deixar de fora, o Fernandinho, né? Que ele acabou fazendo um gol, mas machucou o Diego Costa, né? Exatamente. No jogo, deu uma cotovelada nele numa disputa de bola no alto e acabou acertando ele, não tirou ele do jogo, porém mas ficou com aquela faixa toda na cabeça, né? O Fernandinho, eu acho que ele é um bom jogador naquilo que ele se propõe, mas eu acho que ele é exagerado em alguns lances, né? Só para destacar, né, o Chelsea, Mourinho tem o seu segundo pior começo de temporada na carreira, né, com um empate em casa e uma derrota. O Manchester City jogou muita bola, né, para quem acompanhou o campeonato inglês no final de semana, o clássico valeu a pena, né, o City sobrou em campo, com gols aí do Agüero, do Kompany e do Fernandinho, né, o terceiro gol, 3-0, e aí leva a torcida do City ao delírio, né, cantando lá "Sit down, Mourinho", né, o Mourinho ficar quietinho ali na dele. E o Manchester City, junto com o United, começando aí, arrancando, mostrando que vai brigar pelo título inglês mais uma vez. Bom, temos a novidade do campeonato alemão também, né? Eu estava procurando aqui que o Sérgio Bertarelli mandou pra gente. Campeonato alemão que o YouTube fechou os direitos de transmissão para Nova Zelândia. Que loucura, né? Exatamente, os jogos de sexta-feira vão ser transmitidos ao vivo pelo Nova YouTube. Zelândia, né? Que coisa, hein? E é interessante mostrar isso, porque a Alemanha, né, a Bundesliga, ela tem investido muito nesse marketing e tem crescido muito, né? A Bundesliga hoje talvez é uma das ligas mais equilibradas em termos de marketing, né? A questão financeira da Bundesliga é bem saudável. Tirando ali o Bayern de Munique, talvez que é o time acima da média, os demais clubes todos têm um nível bem próximo. É um campeonato que vale a pena ficar ligado, né? E só para a gente arrematar a Bundesliga, no final de semana o Bayern estreou, vencendo por 5-0. Com um gol, né, de um dos convocados aí do Dunga, né, para a seleção. Ou não, dessa vez o Douglas Costa. Dessa vez ele não foi. Ele foi. Tá aqui na lista, né? E aí é interessante, né? Na seleção o Douglas Costa não joga, no Bayern as 2 partidas que ele fez até agora, parece que ele é jogador do Bayern há 10 anos, né? Então talvez a questão do comando no banco faça muita diferença no rendimento do jogador. Repercutiu um pouquinho essa convocação da seleção, pra gente fechar o programa. Vamos lá, bota aí os goleiros. Convocados: Jefferson do Botafogo, Marcelo Goi do Grêmio e o Alisson do Internacional. Talvez o Alisson a surpresa aí dessa lista de goleiros. Né? Marcelo Goi é um bom goleiro, hein? É bom. Fez uma partidaça contra o Atlético Mineiro. Inclusive, para mim, ele seria o titular no lugar do Jefferson. O Jefferson acho que já teve a dele, já teve a chance dele, né? Eu ainda insisto, né, em algumas questões do tipo, eu acho que o Cássio merecia uma convocação. Os corintianos aí devem ficar com raiva de ouvir isso, que é desfalcar o Corinthians, mas eu acho que o Cássio é um cara que merece uma convocação. Tem feito por merecer, né? Seguindo aí nas laterais, Dani Alves do Barça, Danilo do Real Madrid, Felipe Luiz do Atlético Mineiro, Douglas Santos Felipe Luiz do Atlético de Madrid, o Douglas Santos do Atlético Mineiro. Zagueiros, Miranda do Internacional, Davi Luiz do Paris Saint-Germain, Gabriel Paulista do Arsenal e Marquinhos do Paris Saint-Germain. Volantes, Luiz Gustavo do Wolfsburg, Elias do Corinthians, Ramírez do Chelsea e o Fernandinho do Manchester City. Meias, Oscar do Chelsea, Douglas Costa do Bayern de Munique, William do Chelsea, Lucas Lima do Santos e o Kaká do Orlando City.
E no ataque, Neymar do Barça, Roberto Firmino do Liverpool, Lucas do Paris Saint-Germain e o Hulk do Zenit. Então, essa é uma seleção quase olímpica, né? Praticamente olímpica essa seleção. E eu acho que teve alguns problemas aí. Você vê que jogadores de linha, tirando os goleiros, jogadores de linha são 3 que jogam no Brasil. Tá aí essa falta de identificação, né? Exatamente. Por isso que as pessoas torcida, têm dificuldade, né, em torcer pela seleção. Né? E uma observação, né? Para que convocar o Neymar? Ele tá mal. O Neymar ele tá com cachumba, tá afastado do Barcelona. Tá suspenso. Tá suspenso 2 primeiros jogos da eliminatória. Então, se o discurso é renovação, se o discurso é apontar novos jogadores, são novas convocações, o que o Neymar está fazendo na seleção? Nada. E isso mostra a força do patrocinador, porque na minha visão, é o patrocinador, é alguma força maior ali por trás da CBF que exige a convocação do Neymar dentro desse quadro. Né? Mesmo que ele não vá jogar, Mesmo fica que no ele não banco. vá jogar, fica no banco. Complicado isso, viu? E aí você tem ainda a volta aí do Kaká, do Hulk, então o discurso de renovação realmente não existe na seleção da CBF. É muito complicado e cada vez mais a seleção vem perdendo a identificação aqui com a torcida local, né? Mesmo quando joga em casa já não tem o mesmo apoio que sempre teve, né? E cada vez mais ela se afasta, cada vez mais você convoca só jogadores estrangeiros, que eu acho que cada vez mais se afasta ela do povo brasileiro, que é o legítimo dono da seleção, né? Exatamente, então, né? Ou que deveria ser. Né? Complicadíssimo, né? Lembrar vocês aqui que tem logo em seguida, ao meio-dia, tem o programa Gente que Fala com o Zancopé Simões. Hoje também, às 20h30, tem com o FA TV, Futebol Alternativo TV, com o Sérgio Oliveira. Ele fala de Série C, Série B, Série D, fala da terceira divisão do Acre, super interessante. É bem interessante. Fala da Várzea. É interessante porque esse programa mostra o que é realmente o futebol no Brasil. Exatamente, não ele a Série A. Exatamente. Ele mostra a realidade do futebol brasileiro. Eu também acho que os jogadores que realmente 1% é o que ganham essas fortunas. Exatamente. Né? E só para arrematar, hoje, final da Supercopa da Espanha, às 5 horas, na semana que vem, a gente fala se o Barcelona conseguiu minimizar a sacolada que levou o Atlético de Edu, você quer mandar uma sessão de beijos e abraços aí, não? Cara, mandar só um abração aí pro amigo dos Estados Unidos, o Diógenes Cezila, que acompanha o nosso programa. Algumas outras pessoas que têm acompanhado, a Mel Stanieri, o Edson Conichi, a Bruna Ghiserini, que já esteve conosco no programa da rádio, quem sabe um dia ela vem aqui na TV. A Andressa Oliveira, o pessoal que tem nos acompanhado aí ao vivo. Bom, eu vou mandar um abraço aí pro pessoal que me pediu essa semana aí, abraço pro Diego, o Diego Tavares, um amigo meu, que ainda me cobrou, na verdade, desde o primeiro programa ele me cobra um abraço. Eu falei, não, uma hora eu vou fazer uma sessão, mandar um beijo pra minha esposa, a Bruna, né, que tá me assistindo aí também, que bom, pelo menos a esposa assiste a gente. A minha não tá assistindo, mas ela pode disse assistir que depois. Algum dia ela vai assistir, né? Então assistir um beijo depois. pra Precisava vir aqui esposa. qualquer dia. Precisava vir aqui. Também mandar um abraço aí pro Patrick, da Mega Brasil, que tá assistindo a gente. O pessoal que grava o programa com a gente na rádio lá, a Tamura, também o Marco. Mandar um abraço pro Silvio, que também tá assistindo a gente, mandou pergunta. Mandar um abraço pra Rayala também, que mandou pergunta aqui pra gente. E aquele abraço do Sérgio Bertarelli. O Sérgio Bertarelli, Não né? vamos deixar passar. Né? Aquele abraço pro Sérgio Bertarelli também. A gente vai encerrando o programa aqui por hoje. Queria agradecer ao Edu Molina aqui, a presença na bancada. Obrigado, Edu. Imagina, Vinho. Prazer sempre estar aqui. Pretendo estar mais vezes com vocês. Também agradecer a audiência de todos aí. Um abraço e até semana que vem. Até semana que vem.